Elon Musk chama Christopher Nolan de racista anti-branco. E eu vou te explicar por que que isso é uma verdadeira aula de direito constitucional. Foi lançado o filme Odisseia, de Christopher Nolan, e há uma polêmica envolvendo a Helen de Troia. É uma polêmica que vai te ajudar a entender vários elementos do direito constitucional. Eu vou trazer isso aqui para vocês. Veja só, o que acontece é o seguinte: nós temos a convocação da Lupita Nyong'o como a atriz que vai representar Helen de Troia. É uma atriz queniana, vencedora do Oscar, foi escalada para um papel duplo, como Helen de Troia e a sua irmã. Elon Musk então vem a público chamando Nolan de racista anti-branco lá no X, no antigo Twitter. E ele jogou a briga para dentro da guerra cultural. É um filme que tem uma dimensão gigante, tanto pelos atores, pelos diretores, mas também pelo orçamento, né? Um orçamento aí histórico na carreira do Christopher Nolan. Então, a polêmica que está aqui se dá em torno do casting, né, do elenco do filme. Além da Lupita Nyong'o, existiram outras polêmicas também sobre o elenco, né? Ela, numa determinada entrevista, falou que não tinha tempo a perder se defendendo e disse que o elenco representa o mundo. Eu quero mostrar para vocês como isso é uma aula de direito constitucional e o que a gente pode extrair daqui. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a polêmica ela tem 5 camadas, ela tem 5 planos empilhados que são colocados todos no mesmo pacote e isso termina dificultando a compreensão e levando a radicalizações. Então nós temos o plano da acuracidade, né, da precisão histórica, o plano da liberdade criativa, representatividade, guerra cultural e do falso pressuposto, ou o alegado falso pressuposto. Então, são 5 planos diferentes. Eu vou sempre trabalhar com vocês aqui a demonstração do lado crítico e do lado favorável, sempre mostrando os dois lados da moeda para cada um dos planos, ok? Começando pelo plano da acuracidade. Helena de Troia deveria ser branca? O debate aqui existe porque há uma na narrativa de Homero, ele descreve Helena com braços brancos e historicamente ela sempre foi representada como uma mulher branca, especificamente loira, né? A produção do filme, ela alardeou de forma intensa uma pesquisa histórica profunda com armas, armaduras, cenários. E aí, de repente, na hora que é para fazer a definição do elenco, escolhe uma mulher negra para representar uma mulher que tradicionalmente é considerada uma mulher branca. Isso seria uma incoerência dentro da própria produção, ou seja, você procura manter uma acuracidade, ou seja, uma precisão no que diz respeito a determinados componentes, mas não a todos, né? E aí, nesse caso, mudar a etnia, que tradicionalmente é considerada a etnia de Helena, seria uma espécie de oportunismo e não um respeito histórico, né? Seria uma jogada oportunista. A defesa, quando eu falo a defesa, é a defesa da escolha da atriz. E eu quero deixar bem claro aqui que a minha colocação para vocês não é o debate ideológico, não é falar da pessoa da atriz, muito menos da qualidade dela como profissional, mas é mostrar o debate que surgiu e trazer isso para o nosso campo de raciocínio constitucional e como isso pode se desdobrar na sua prova, né? Então, aqui, a defesa vai dizer que o epíteto poético, que é epíteto poético, ou seja, não é uma certidão uma certidão fenotípica, né? Uma certidão étnica, né? E o argumento de que o Mediterrâneo ele era multirracial e multicultural.
Então, o termo braços brancos teria um valor mais poético do que literal, e na própria Odisseia, Homero, ele relata um personagem chamado Eurípades, que é um arauto de Odisseu, que tem pele escura e cabelo crespo, ou seja, essa ideia de que o próprio Mediterrâneo ele já era permeado dessa composição multiétnica e multicultural. Africanos circulavam livremente entre os comerciantes, por exemplo. E eu quero até fazer um comentário aqui. Por exemplo, quando você vai para a Bíblia, no livro de Atos, especificamente no início da formação da igreja, onde há uma cidade que se torna bastante relevante chamada Antioquia, ali é o relato de que haviam 5 pessoas que faziam uma espécie de liderança daquela igreja e um desses homens, chamado de Simeão, ele seria. O nome dele é Simeão, chamado Níger. Esse termo Níger, para alguns, tem a ver com a origem africana dele, e os historiadores, uma parte significativa dos historiadores, entendem que esse homem ele era negro. Ou seja, dentro da própria composição da igreja do primeiro século, estamos falando aqui, como eu falei, né, primeiro século, a igreja no início da sua formação, numa posição de liderança, você teria um homem que, pelo menos para a maioria, é considerado um homem negro. Olha que dado é interessante, não sei se você sabia disso, né? Então, o Mediterrâneo, ele tinha essa composição já multiétnica. Então, uh, não seria uma violação histórica considerar uma pessoa negra dentro dessa realidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a liberdade criativa. Pode um diretor mudar a etnia ao adaptar? Então, a crítica vai dizer que deveria haver ou haveria um contrato de fidelidade com o clássico, ou seja, você tem um clássico, você não pode descaracterizar personagens icônicos, porque isso geraria uma quebra da expectativa do público e uma quebra do cânone. O que é o cânone? É daquele valor sagrado, né? Daquilo que é considerado sagrado, né? Intocável. Por outro lado, como contra-argumento, nós temos o argumento de que toda adaptação recria, né? E que Nolan nunca prometeu um documentário do mundo antigo, ou seja, ele não está ali para fazer um documentário, reproduzir o texto ao pé da letra, né? Ah, sem contar que é muito tradicional no meio da produção artística, seja de filme, seja musical, você ter recriações, releituras, né? Ou seja, cada geração ela pode recriar ícones do passado dentro das suas próprias perspectivas, enfim. Então você tem uma questão de que ah, uma obra do tamanho da obra de Homero, ela, para se tornar universal, ela carrega esse elemento de adaptabilidade como força de sobrevivência, né? Como é que uma obra consegue sobreviver por muitos séculos? Porque ela consegue se adaptar a diversas culturas, épocas e locais, ok? Então, esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto tem a ver com a representatividade. A inclusão de uma atriz negra, nesse caso, é uma inclusão legítima ou é apenas uma pauta, é uma agenda, né? A crítica vai dizer que escalar por critério identitário seria diversidade imposta à obra, ou seja, você impõe à obra uma visão de mundo sua e não aquela que a própria obra carregaria, né? Então seria uma diversidade forçada. Existem muitos outros meios de promover a diversidade, né? Então deixa eu fazer um paralelo aqui. Quando a Marvel quis introduzir heróis negros, ela criou, antes mesmo do filme, ela criou um universo, ou melhor, uma parcela do universo de heróis negros, começando ali com Pantera Negra e tudo mais. Ou seja, você não teve uma transformação de algo de outra coisa. Você teve a inserção, né? Então, você pegar a Helena e considerada branca, para quem considerar que ela é branca, e
colocar como negra seria uma deturpação e não uma inclusão, seria, nesse caso, uma espécie até de apropriação cultural, né? O que alguns podem alegar aqui é o seguinte: seria razoável você pensar, por exemplo, que um personagem negro da história, um relevante personagem negro da história, ele pudesse, ou da mitologia, ele pudesse ser representado por um branco? Se você fizer a conta inversa, é, o argumento se manteria? Ou só se mantém quando é a favor de determinado grupo, né? É óbvio que isso não é tão simples quanto eu estou falando, porque assim, você pode dizer o seguinte: olha, é legítimo você favorecer um grupo quando esse grupo é o grupo que foi historicamente prejudicado, quando esse grupo é o grupo que é historicamente excluído, né? Aí tudo bem. Agora, se o grupo dominante ele se sente subrepresentado, ele sempre foi dominante. Então, o argumento desse sentimento de subrepresentação não teria tanta adesão, não teria tanta força quanto para os demais. Enfim. O argumento a favor, dizendo que abrir o cânone, ou seja, esses valores sagrados, é pertencimento e cidadania, né? Ou seja, é usar o argumento da igualdade. Eu vou explorar melhor isso daqui a pouco, ok? O quarto ponto vai dizer que a crítica vai dizer que tá falando aqui da guerra cultural. A pergunta é: ainda estamos falando de cinema, né? Então a entrada de Musk politizou tudo, né? Com a ameaça de boicote, né? Muita gente indo contra o filme, se manifestando contra. A defesa vai dizer que nem todo crítico é militante. A régua honesta separa o argumento do rótulo, ou seja, você tem que fazer uma crítica de cinema, não a partir do rótulo, seja a favor de um lado ou de outro, né? Enfim, então é tentar separar a questão estética da questão da militância, a questão uh, de uma escolha de uma escolha que pode ser para promover representação, não necessariamente é para promover uma agenda, enfim, promover, usar a cultura como palco de guerra, ok? O próximo ponto, então, aqui é o falso pressuposto, né? O falso pressuposto, ele vai dizer, então, que dá para exigir história de um mito, né? Então, quando a gente começou falando lá no primeiro ponto que haveria uma violação da acuracidade, né, da precisão histórica, a questão é a seguinte: calma aí, isso aqui é uma história, né? Isso aqui é algo histórico, né? Então, a crítica ao filme vai cobrar essa precisão histórica. Já a defesa vai dizer assim: calma aí, isso aqui não é uma história real. Isso aqui, por exemplo, Helena, uma das versões diz que Helena é filha de Zeus na forma de um cisne, ou seja, ele toma a forma de um cisne para gerar a Helena, né? Ou seja, é um mito, né? No sentido fantasioso, é uma fantasia mitológica, né? Então, o mito aqui não é documentário, né? Há inclusive quem diga que Homero seja uma lenda, né? Ou a obra de Homero é uma lenda, né? Tem uma discussão ali de quem foi Homero, se ele existiu, se não existiu, quem é que... Enfim, mas a obra de Homero, entenda o que eu coloquei aqui como a obra de Homero, né? Como sendo uma lenda, né? Então, eu coloquei aqui os planos de debate e eu quero agora mostrar para vocês o seguinte: se você tem dois lados com razão, e aí entenda a palavra razão aqui. Eu estou falando razão no sentido de fundamentos racionais. Você tem lados que têm argumentos racionais num debate, ok? E os dois lados, obviamente, ao ouvir tudo que eu falei, você certamente está formulando a sua própria convicção, né? Seja para um lado, seja para o outro, seja a favor, seja contra o filme. Mas você tem que, pelo menos, aceitar o seguinte: olha, eu entendo que os argumentos do outro lado têm os seus fundamentos, têm as suas razões, né? Então, quando você tem argumentos racionais em rota de colisão, sobretudo quando esses argumentos racionais se baseiam em valores, princípios constitucionais,
você vai ter que adotar a técnica você tem uma colisão de princípios, você vai ter que adotar técnica da ponderação. Então eu botei ali, ó, quando direitos legítimos não cabem juntos, o direito não escolhe um time, ele pondera. É exatamente assim que o STF decide, né? Então, quais são os 4 eixos que podem cair aqui em prova? Então nós temos a liberdade artística, com o componente dela de criação e interpretação, mas também recriação e reinterpretação sem censura, né? Então, quando você fala ali no artigo 5º, inciso 9, fala da liberdade de manifestação artística, artigo 220, quando fala dos direitos culturais, a ADI 4815, quando falou ali de biografias. Então esse é um contexto da liberdade artística. Lembrando que a liberdade artística, ela é um desdobramento da liberdade de manifestação de pensamento. Então você tem como uma espécie de raiz a liberdade de manifestação de pensamento, da qual se decalcam outras liberdades, como a liberdade cultural, a liberdade de ensino, a liberdade religiosa, a liberdade artística. Ok? Então esse é um eixo de direitos fundamentais relevante que a gente extrai do debate. Outro eixo que a gente extrai aqui é da igualdade material, envolvendo ali o tema da representatividade e da correção de exclusões. Artigo 3º, quando fala ali, artigo 3º, 4, quando fala de erradicar a miséria, promover a igualdade, né, enfim. E a ADPF 186, quando fala ali das cotas raciais. Aqui vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre o que é igualdade. A igualdade por si só poderia ser uma aula aqui bastante extensa. Por exemplo, no curso eu já gravei 2 horas de aula só para falar da igualdade sem esgotar, né? Mas aqui eu quero te dar uma visão panorâmica. Veja só, quando eu digo o seguinte, imagina assim, eu falo, João é livre. João é livre. A frase está completa. Agora, se eu falo João é igual, a pergunta que vai vir na sua mente é o quê? João é igual a quê? Ou João é igual a quem? A ideia de igualdade, ela por natureza, ela envolve uma ideia de comparação. Alguma coisa é igual a outra coisa. Então eu comparo duas coisas. Ora, se eu comparo, eu tenho que escolher um elemento de comparação. Então veja só, eu digo assim, homens e mulheres são iguais. Essa afirmação, ela está correta ou ela está equivocada? A resposta, na verdade, vai ser depende. Por que depende? Depende do critério que eu for adotar. Se eu adotar um critério puramente fisiológico, biológico, você vai ver que existem características que a mulher tem que o homem não tem, e vice-versa, né? Eu estou falando aqui sem entrar na polêmica desse tipo de assunto já agora, né? Então, veja como a igualdade. Eu falo o seguinte, por exemplo, negros e brancos são iguais. Negros e brancos são iguais? Depende do critério, né? Se o critério for estritamente cor da pele, coloração, pigmentação, né, coloração da pele, né, falando aqui de uma forma não técnica, você vai falar, não, pô, existem diferenças. Agora, se eu falar homens e mulheres, ou negros e brancos, ou grupo tal e grupo tal, são iguais em termos de dignidade? Eu vou falar, sim, são iguais em termos de dignidade. São iguais em termos de direitos e obrigações perante a sociedade? Sim, são iguais. Então, a igualdade e a diferença depende muito do critério que eu vou utilizar. E não só isso, depende também da finalidade. Então, eu sou uma empresa, eu vou dar um exemplo que não foi eu que estou dando, tá? Eu estou dando esse exemplo, que foi de uma autora lá na Europa, especificamente na Noruega, de um artigo que eu li, eu achei o exemplo dela bem interessante, então é uma mulher dando o exemplo, então ela falou o seguinte, imagina que uma empresa publica uma informação dizendo que ela está selecionando mulheres loiras. Quando eu falo que a empresa está selecionando mulheres loiras, você vai dizer o quê? Isso é legítimo ou é ilegítimo? Você vai falar, professor, claro que é ilegítimo. Ela falou, não, depende. Por quê? Depende. Calma aí, que seleção é essa e para quê? Que olha, é a finalidade. Nesse caso, a seleção, ela dá esse exemplo, né? A seleção era de uma empresa de
produção, uma fábrica, na verdade, de cosméticos, em que ela estava produzindo um determinado tipo de shampoo para um determinado tipo específico de cabelo, que eram cabelos loiros, né? Então, loiros naturais, por exemplo. Então, ela queria escolher chamar algumas mulheres para que essas mulheres fizessem parte de uma pesquisa, de análises e tudo mais, né? Seria legítimo fazer o mesmo critério, por exemplo, para escolher mulheres negras com determinado tipo de cabelo, ou mulheres com cabelo da coloração X, coloração Y, enfim. Você já entendeu onde eu quero chegar. Então, a igualdade, ela depende de uma comparação da finalidade. E aí vem a igualdade material. O que é a igualdade material? A igualdade material, você já sabe disso, consiste em tratar igual pessoas iguais, tratar de forma desigual pessoas desiguais, na proporção em que elas se desigualam. Então, a igualdade tem que levar em consideração, primeiro, qual é o critério de comparação. Segundo, qual é o contexto que esse critério está sendo aplicado. Terceiro, qual é a finalidade para a qual essa comparação está sendo aplicada. E quarto, se o resultado final é proporcional, respeita o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade é composto de 3 elementos. Adequação, o meio ele é adequado, apto para alcançar uma finalidade. Necessidade, o meio é o meio menos oneroso. E proporcionalidade, em sentido estrito, significa que as vantagens obtidas com aquela medida são maiores do que as desvantagens, ok? Então, isso é igualdade material, e aí você, repito, tem que levar em consideração o critério de comparação dentro de um determinado contexto para uma determinada finalidade avaliada pelo princípio da proporcionalidade, ok? Beleza? Você entendeu os 4 pontos, né? Legal. O terceiro item aqui, o terceiro eixo que é interessante para a prova é o princípio, é a colisão e a ponderação. Como eu falei, a proporcionalidade, ela não se confunde com a técnica da ponderação, mas é inserida aqui dentro, como se a técnica da ponderação fosse o sopesamento. Você vai colocar na balança os valores em jogo dentro daquele caso concreto, e a proporcionalidade é a própria balança. Ou seja, a proporcionalidade é o instrumento que eu vou usar para fazer o sopesamento e para fazer essas escolhas, ok? Então, eu já falei da proporcionalidade, isso vem de Alexi, a jurisprudência do Supremo largamente utiliza a proporcionalidade. Existe até um debate interessante sobre se a proporcionalidade é um princípio, se é uma regra, ou se a proporcionalidade é um postulado normativo, aplicativo, como dizem alguns outros autores. Enfim, existe um debate sobre a natureza da proporcionalidade, mas é que eu quero me ater àquilo que, inclusive, na prova termina sendo mais importante, que são esses 3 elementos da proporcionalidade que eu já expliquei para vocês. Então, no final do dia, quando eu faço a colisão e eu vejo e faço essa análise da colisão, a ponderação, colocando em jogo todos os direitos e valores constitucionais, analisando o princípio da igualdade, tudo isso no final, qual é o fio da balança, né? O fio ali que vai resolver o problema é a proporcionalidade, ok? E o quarto eixo que entra aqui são os direitos culturais, né? A cultura, aí botei lá artigo 215, 216, em que a cultura ela é viva e, de um lado, a fidelidade ao patrimônio, né? Se você tem... Veja que o patrimônio da humanidade ele tem de ser defendido. Por isso que existem regras como o tombamento, por exemplo, que é a proteção do patrimônio da humanidade. Você tem vários instrumentos para isso. Então, assim, se a cultura é viva de um lado e essa vivacidade da cultura permite esse grau de adaptabilidade a partir de reinterpretações, por outro lado, o patrimônio da humanidade deve ser conservado. Olha, calma aí, como é que eu conservo o patrimônio da humanidade se eu permito essa adaptabilidade que às vezes pode até se distanciar historicamente do que é aquele patrimônio cultural, né? É mais um debate que, de novo, tem que ser resolvido dentro desse contexto que eu expliquei para vocês, beleza? Muito rico o debate, muito interessante, né? Então,
com isso, eu faço essa visão panorâmica, incluindo ali todos esses eixos, né? E o que eu quero que você grave para a prova? Primeiro, por que isso é importante para a prova? Eu quero que você grave para levar para a prova. Primeiro, treinar e identificar a colisão e a ponderação, né? Você saber fazer isso numa prova, identificar todos os valores e direitos envolvidos, argumentos pró e contra, e colocar isso no papel. Segundo, exercitar o que é a proporcionalidade, né? Esses três elementos: adequação, necessidade, proporcionalidade, sentido estrito. Terceiro, galera, até para o seu crescimento pessoal, é separar o que é rótulo, né? Que é essas simplificações que são feitas no âmbito da mídia, para um debate mais profundo, você ir por trás do debate, né? Do que está naquele debate meramente midiático, né? Quarto, você entender que direitos fundamentais eles são reais, não são apenas slogan e faixas que você coloca para defender uma tese, né? Eles são reais, eles têm que ser aplicados na vida real, né? Eles têm que ser ponderados dentro de realidades específicas, ok? Então são pontos muito importantes para você levar para a prova. E eu quero que você, eu quero te fazer um convite. O que você acha de tudo isso que eu falei, né? Faz sentido tudo isso, né? Qual o princípio? O que você acha que deve prevalecer e por quê? Eu quero que você comente aqui, eu quero fazer um pacto com você aqui agora. O meu pacto é, eu vou ler os comentários e eu vou responder os seus comentários. E eu quero que você faça isso treinando para a prova. Vamos fazer disso aqui uma espécie de grande mentoria coletiva, aberta. Você escreve as suas opiniões, você escreve as suas convicções, como se você estivesse respondendo uma questão de prova, né? Pensa no caso e a pergunta é: qual o princípio deve prevalecer? Você coloca, responde, e aí eu vou comentando e vou te orientando ali. Eu tenho feito isso e eu quero continuar fazendo aqui por vocês, beleza? Vamos assumir esse compromisso? Então, comenta, porque eu vou corrigir os seus comentários, beleza? E não esquece de dar aquela curtida, não esquece de dar aquele like, compartilhar, divulga. Aqui a gente vai trazer todo dia temas, polêmicas, assuntos que vão repercutir na sua prova. Conta comigo, conta com ênfase, conta com a gente e nos ajuda a crescer. Eu quero duplicar, triplicar, quadruplicar o tamanho aqui do nosso canal e levar qualidade de ensino para muita gente. Conto com a sua ajuda, tamo junto e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!